Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje veremos uma aplicação do modelo de crescimento restrito, aquele que vimos no vídeo anterior em que a quantidade QT era conjuntamente proporcional ao tamanho atual e a diferença entre o seu limite superior e a dimensão atual. Iremos aplicar esse modelo para analisar como a pandemia de Covid-19 cresceu em Campos dos Goytacazes no período de 9/4 a 9/6. Considere a pandemia de Covid-19 em Campos dos Goytacazes, um município com 507.548 habitantes em 2019, segundo estimativas do IBGE. No dia 9 de abril, foram confirmados 11 casos de pessoas com Covid-19. No dia 9/5, foram confirmados 170 infectados com essa doença. Qual será o número de habitantes que terão contraído a doença 9/6? Vamos considerar que 9 de abril como o tempo inicial, T0. E em P com T igual a 0, foram 11 casos. Já no dia 9/5, passaram-se 30 dias, então T no período 30, e temos que a população contaminada em T igual a 30 foi igual a 177. E desejamos saber, em 9/6, T igual a 60, qual será a população contaminada. Nesse caso, nós vamos utilizar o modelo anterior. Nesse modelo que nós vimos anteriormente, nós consideramos que a taxa de crescimento, no caso aqui da doença em função do tempo, é igual a constante Q, depende da quantidade de pessoas que tem nessa população e da quantidade de pessoas que ainda não contraíram o Covid. Nesse exemplo, nós vamos também assumir que a velocidade que a gripe se espalha é conjuntamente proporcional ao número de pessoas que já tenham contraído a doença e à população não infectada. O número de pessoas que contraiu a doença nós estamos denotando por P. Então, a taxa de variação de pessoas que contraíram a doença P em função ao tempo T será igual a uma constante vezes a quantidade de pessoas que contraiu a doença, uma vez então, quanto mais pessoas que contraíram a doença, maior a capacidade de dispersão, vezes C menos P. C é a quantidade de pessoas do município, então a quantidade de pessoas menos P, que é o número de pessoas que contraíram a doença, vai nos dar o número de pessoas que não contraíram a doença. Para a população de Campos de 507.000 habitantes. Nós vimos, pela demonstração acima, que a resolução dessa equação pode ser feita por separação e obteremos uma equação do tipo, então, a população contaminada P em função do tempo será igual a C, que é o limite de pessoas que podem ser contaminadas, ou seja, o número de pessoas do município, 1 mais uma constante A, vezes exponencial menos CKT. Observe que, por essa fórmula, nós temos uma constante K desconhecida e uma constante A desconhecida. Então, precisamos de duas condições para que possamos determinar essas duas variáveis. E, de fato, temos duas condições. Nós temos que a população contaminada no período T igual a 0 são 11 pessoas e a população contaminada no período T igual a 30 é 177. Para encontrarmos, primeiramente, começamos com o período inicial, P0. A população e vemos que estamos com T igual a 0. Então, aqui é vezes 0, que será igual
terei exponencial elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. E assim chegamos nessa expressão, mas sabemos que p igual a zero é igual a 11. Então, podemos isolar A. Temos que A será igual a aproximadamente encontramos o valor de A. Então, vamos reescrever agora a função que encontramos. Resta-nos encontrar, então, apenas mais uma variável, uma vez que já encontramos o valor de A. E como ainda temos uma outra condição, que P em T igual a 30 é igual a 177, basta substituirmos os respectivos valores. T é igual à população, 507.548, vezes K, vezes T. Contudo, temos a condição de que P, quando T é igual a 30, é igual a 177. Então, iremos substituir na expressão acima. Podemos multiplicar cruzados 177 por esse T e trocá-los de lugar. Trinta vezes 507.000 é igual a 548 por 177 será igual a aproximadamente passando para o lado direito subtraindo. O termo 46.139 eu posso passar dividindo. Isso tudo igual a exponencial de menos 15. Para retirar o exponencial, basta aplicar o ln de ambos os lados. Em que 2.866 dividido por 46.000 será igual a assim obtemos que o ln será igual a tudo isso igual a menos 15. Para obtermos K, e como é negativo, podemos multiplicar tudo por menos 1. Obtemos 2,778. E K será igual a aproximadamente e agora podemos substituir nessa expressão o valor de K. E ficaremos com após esses passos, encontramos então a solução para o problema, utilizando aquelas duas condições que foram dadas.
O problema nos pergunta qual será a população contaminada em P60. Então, basta substituirmos onde temos a variável t, o valor 60. Resolvendo toda essa operação, encontramos um valor aproximado de 2.000 pessoas, 834. Convém destacar que, quanto mais distante o valor t que utilizarmos em relação ao t que utilizamos do cálculo dos valores a e k, que utilizamos t igual a 0 e t igual a 30, pior será esse valor calculado pelo modelo. O que de fato foi observado na população de Campos, no equivalente a t igual a 34, foram confirmadas 260 casos de pessoas contaminadas com o Covid, enquanto o modelo, quando calculado com t igual a 34, resulta em um valor de 256. Uma boa aproximação, com erro de apenas 4 pessoas. Mas quando utilizamos nesse exemplo t igual a 60, foi observado na população 994 casos confirmados, enquanto o modelo calculou esse valor como 2.834 pessoas. Uma grande diferença. Então, quanto mais distante do ponto que consideramos, maior o nosso erro. Caso você deseje estimar, por exemplo, t igual a 60, você pode utilizar t igual a 0 e t igual a 50 para calcular os parâmetros a e k que fizemos anteriormente. Você também pode utilizar t igual a 10 e t igual a 50 também. Contudo, t igual a 0 simplifica o nosso cálculo em vez de t igual a 10. Por quê? Porque anteriormente, quando usamos t igual a 0, nós eliminamos todo esse termo e ficamos apenas com 1 mais a. Caso não utilizássemos 0 e utilizássemos 10, por exemplo, continuaríamos com um termo exponencial menos 507.000 vezes k. Teríamos a constante k e a constante a também nessa expressão. E assim teríamos um sistema de equações, o que elevaria a complexidade do cálculo no problema. Assim, é recomendável que você utilize sempre como para estimar o primeiro parâmetro t igual a 0 para simplificar os cálculos. Então, utilizamos t igual a 0 apenas por simplificação, não que seja algo obrigatório. Vimos como podemos utilizar uma equação diferencial com uma taxa de crescimento restrita para estimar a propagação de uma doença na população. Podemos calcular no Excel essa equação. Os valores encontrados anteriormente de A e K podem ser utilizados para calcular aqui no Excel um valor estimado, um valor calculado para cada momento no tempo t. Inicialmente, observe que para calcular o valor de t em dias, basta você utilizar uma fórmula igual 10 de abril menos 9 de abril, e assim irá calculando. É importante que, como o dia 9, a célula A3, é a base, você deve apertar F4 para prendê-la, e assim apenas arrastar as células e teremos a nossa atualização automática à medida que for arrastando. Para o valor estimado, aqui nós temos a fórmula, o valor C, exatamente essa fórmula que temos aqui, é essa fórmula com os respectivos valores. Então, podemos montar igual o valor 507, que é o valor C, dividido por 1 mais, aqui já tem as indicações, o valor de A,
vezes a função exponencial de menos, perceba o menos na fórmula, C, como já está negativo aqui, eu posso apagar, menos, vezes a constante K, vezes a constante T. Nesse caso, eu não irei substituir por 60. Eu irei utilizar este T, igual a zero. Para que possamos arrastar essa fórmula, nós devemos prender todas as células. Mas vamos ver o que acontece quando não prendemos. Temos um erro, porque as células que devem ficar sempre é a O10, K11 e assim sucessivamente. Quando arrastamos para baixo, o Excel automaticamente adiciona um valor em cada uma das células. Nesse sentido, vamos prender todas apertando F4, clicando sobre o valor F4, ou você pode simplesmente apertar, colocar cifrão antes do M e antes do número, para todos, exceto o E3, porque o E3 nós queremos que seja automaticamente calculado para vários T's. Então, quando arrastamos, nesse caso, apertando F2, vemos selecionadas as células que utilizamos, que era exatamente aqui que gostaríamos, e como eu não prendi a E3, quando eu arrasto, eu tenho agora E4, que é exatamente o T1. E assim eu faço até o final. Tendo o valor estimado, eu posso construir esse gráfico. E nesse eu inseri essas indicações. A curva PT, a população contaminada, e veja que, à medida que ela se aproxima da população de Campos, de 507 mil habitantes, ela tende-se a tornar horizontal, uma assíntota, em P igual a 507.548. E a taxa de crescimento, a taxa de pessoas contaminadas, diminui, já que se aproxima do valor limite. Importante destacar que, como pode ser visto aqui, supõe-se que as pessoas contaminadas por Covid, que tenham tido Covid, não terão Covid novamente. Assim podemos justificar esse formato da curva. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like no vídeo, deixe suas dúvidas e sugestões também. O link para essa planilha também estará disponível na descrição. Até a próxima!